Já falamos sobre variáveis latentes, já falamos sobre indicadores. Vamos agora introduzir o conceito de erro idiosincrático. A gente viu que uma variável latente ela pode ter manifestações observáveis, né? E essas manifestações nos permitem medir essa variável latente. Então, por exemplo, motivação. Motivação é uma variável que não pode ser diretamente observada. É por isso que a gente diz que é uma variável latente. Show? Eu não posso observar diretamente motivação, mas existem coisas que se relacionam com motivação e que essas sim podem ser diretamente observadas. Por exemplo, eu não posso ver motivação, mas eu posso ver se a pessoa participa em reuniões, se ela toma iniciativa, se ela evita trabalho, se ela chega atrasado ao trabalho. Esse tipo de coisa eu posso ver. Esse tipo de coisa são manifestações observáveis da motivação, chamadas também de indicadores. Beleza? Então, isso é o resumo do que a gente viu até agora. Show? A gente sabe que esses indicadores, de alguma forma, têm a ver com essa variável latente que a gente quer medir. Acontece que esses indicadores, eles não têm a ver apenas com a variável latente, tá? Eles têm a ver com a variável latente e com outras coisas. Essas outras coisas que não são a variável latente se chamam de erro idiosincrático. Show? Então, por exemplo, dá uma olhada nesse indicador aqui, se a pessoa chega atrasada ao trabalho ou não, certo? Isso, presumidamente, tem a ver com motivação. A gente imagina que isso tem uma relação com motivação. Só que chegar atrasado ao trabalho tem a ver com outras coisas além de motivação. Por exemplo, será que a pessoa pegou o trânsito? Será que ela mora longe? Será que ela deixa os filhos na escola? Será que, por algum motivo familiar, pessoal, ela fica acordada até tarde? Certo? O ponto fundamental aqui é que nenhum indicador é um indicador perfeito da variável latente que a gente quer medir, certo? Chegar atrasado ao trabalho é um indicador de motivação, mas não é um indicador perfeito, beleza? Porque o valor que ele vai ter, né, se ele vai chegar muito atrasado, pouco atrasado, o valor desse indicador não depende apenas do que a gente quer medir. Ele capta outras coisas também. Ele é influenciado por outras coisas também, certo? Ele tem um termo de erro. Um termo de erro que lhe faz não ser um indicador perfeito da motivação da variável latente que a gente quer medir. Esse termo de erro, como afeta apenas esse indicador, certo? Como afeta apenas esse indicador, se chama erro idiosincrático, beleza? É uma idiosincrasia desse indicador, beleza? Então, esse é aí mais um conceito. A gente representa esse erro idiosincrático por uma bolinha, certo? E o motivo pelo qual a gente representa ele por uma bolinha é que, de forma geral, esse erro é não observável, certo? Ou seja, eu não observo todas as várias coisas que podem afetar o meu indicador além da minha variável latente, certo? Tem a variável latente que eu estou tentando observar porque eu estou interessado nela, tá? Mas tem um monte de outras coisas que eu não observo, tá? Então, e eu não pretendo observar. Repara, eu quero medir motivação aqui. Eu não quero medir questões de saúde dos meus funcionários que, de repente, estão afetando o sono deles e aí eles estão chegando atrasados. Entendeu? E eu estou deixando de fora esse termo eu estou deixando de fora essa questão dos termos idiosincráticos, mas eu preciso reconhecer que eles existem, tá? Eu preciso reconhecer que eles existem porque, já antecipando o que a gente vai ver a seguir, isso vai fazer com que alguns indicadores sejam melhores do que outros para medir a minha variável latente. Se eu tenho um indicador que depende muito da minha variável latente e é pouco afetado por erros idiosincráticos,
esse indicador é muito bom, ele deveria ter um peso alto quando eu for medir a minha variável latente. Se, por outro lado, eu tenho um indicador cujo erro idiosincrático é muito grande, ele depende de muita coisa, além de só da minha variável latente, esse é um indicador que eu devo dar um peso baixo para ele. Tá? Eu devo dar pouca relevância para ele. E isso daí já desemboca no que a gente vai ver a seguir.